Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus te abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra e ela se encontra no livro de Hebreus 12, a partir do versículo 1. O subtítulo diz assim: Deus disciplina os seus filhos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livrem-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Amém, glória a Deus. Até aí por enquanto, em nome de Jesus. Então Deus ele vem mostrando para nós que existem pessoas que estão nos assistindo, existem pessoas que estão nos observando na nossa prática, na nossa confiança, na nossa perseverança, na nossa caminhada com o Senhor. E ele diz algo interessante, ele fala assim: livrem-nos de tudo que nos atrapalha. Eu e você sabemos aquilo que nos atrapalha. Nós sabemos aquilo que rouba o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso olhar, o nosso foco. E aí ele diz assim: e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Às vezes existem ao caminho, na fé, propostas do inimigo para que nós venhamos perder a batalha, perder a corrida, para que nós venhamos parar de dedicar o tempo ao Senhor, a nossa vida a Deus, para que não venhamos estar ligados a Cristo. E aí ele diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quer dizer, Deus ele tem preparado algo para nós. E nós estamos nessa corrida dia após dia. Quando ele fala essa corrida que nos é proposta, nos faz lembrar do quê? De um atleta. Deus quer que eu e você estejamos espiritualmente bem. Assim como as pessoas lutam e perseveram para ter um físico que esteja bem, que esteja saudável, Deus quer que eu e você estejamos focados na nossa vida espiritual. A Bíblia vai dizer que do exercício físico é tirado pouco proveito. Não que não deva fazer, pelo contrário. Mas é mais importante a sua vida espiritual do que a sua vida terrena. Se você puder cuidar, cuide. Mas Deus ele vem mostrando para nós que nós temos que buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Temos que buscar estar bem com o Senhor. Temos que buscar nos apartar do pecado, nos apartar do mal, das investidas do inimigo. E ele fala assim: do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quer dizer, Deus já nos mostrou o caminho. Nós que temos que perseverar. Deus já tem mostrado o que nós temos que fazer. E muitas das vezes falta fazer, falta a iniciativa, a atitude. E ele diz no 2: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele está falando assim: eu e você temos um modelo. Cristo Jesus é o nosso modelo. Nós temos que olhar para Ele. Ele é o modelo. Nós temos que seguir os passos dele, trilhar o mesmo caminho dele, o mesmo pensamento. Fala que ele é o autor e o consumador da nossa fé. E aí ele diz assim: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Quer dizer, Jesus, na sua passagem pela terra como homem, em carne, Jesus ele desprezou a vergonha, porque ele sabia que existia algo muito maior após aquilo. Existia o plano perfeito de Deus, o agir de Deus,
a salvação de Deus, a proposta de Deus que Ele tem para mim e para você, para nossas vidas. O que Deus tem para nossas vidas. Então Ele vem falando aqui que Ele fez isso com alegria. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Quer dizer, Ele está querendo mostrar o que para mim e para você? Todo sofrimento, toda dor, toda situação que passarmos aqui é momentâneo, é passageiro. Nós estamos aqui para seguir os passos de Jesus, para imitar as mesmas situações, passar sim lutas, dificuldades. Engana-se aquele que, ao se converter ao Evangelho, a entregar o seu coração para Cristo Jesus, não vai passar luta, não vai passar dificuldade. Pelo contrário, vai passar. Mas não vai sofrer mais, não é pelo pecado. Agora vai passar pelo Evangelho. Sabendo que lá na frente terá um galardão, terá uma recompensa, terá uma herança que está com Deus para todo sempre. Que está sentado à mesa com o Pai. Então é momentâneo que você está vivendo, que você está passando. E aí ele vai dizer assim no 3: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ele está falando para nós, quando você estiver passando uma situação difícil, uma situação de oposição e tantas outras situações que nós passamos, ele está dizendo, pense em Jesus, pense em Deus, pense no que ele passou. E às vezes o homem diz assim, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Será que nós aguentaríamos passar o que Jesus passou? A oposição, a pressão espiritual. A Bíblia vai dizer que o nosso Senhor Jesus, ele transpirou sangue. Será que nós suportaríamos isso? Então, nós temos que pensar nele, saber que ele venceu todo o mal. Ele venceu toda a investida do inimigo. Ele fala que ele venceu. Se ele venceu, ele é o nosso modelo, nós também iremos. Se nós não desistirmos, se nós perseverarmos no Senhor. E aí ele diz assim, para que vocês não se cansem nem desanimem. A Bíblia diz que aquele que crê e confia no Senhor, eles não se cansarão. Eles subirão como águias, porque eles serão renovados. Serão renovados na presença de Deus. Deus ele traz o renovo através do Espírito Santo quando nós estamos buscando com perseverança e confiança. E sabendo que existe algo melhor preparado. O cristão, principalmente hoje em dia, nós temos que estar com o olhar voltado para Cristo. A terra ela vai sucumbir. Mais e mais sinais irão aparecer. Mas nós, isso é só uma confirmação do que o nosso Jesus falou. Nós não podemos entrar em desespero. Tudo que nós pudermos fazer, nós iremos fazer. Mas eu e você temos a oportunidade de levar o Evangelho, levar a palavra, levar a mensagem. No tempo, dentro de tempo e fora de tempo. No momento que Deus preparar para nós. Então a luta, a dificuldade que nós passamos não é nada. Então Deus ele vem para nos renovar. E ele diz, ele nos traz uma palavra, ele fala para que nós não venhamos desanimar com a oposição. E aí vai dizer no 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meus filhos, não desprezem a disciplina do Senhor, nem se magoem com a sua repreensão. Glória a Deus. Ele está dizendo assim, quando o inimigo lançar a investida sobre você, sobre a sua vida, seja lá qual for a investida do inimigo, para que você saia do caminho, para que você desista, para que você desanime, para que você se fadigue espiritualmente, para que você se canse,
ele está dizendo assim que na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram. Ele está falando que nós temos que resistir, que nós temos que suportar, que nós temos que aguentar. Ele fala, até o ponto de derramar o próprio sangue. Quer dizer, ele está falando assim para mim, para você, que nós temos que ir até o fim. Nós não podemos abrir mão dos valores de Cristo Jesus, daquilo que ele nos ensinou na sua palavra. O homem e a mulher de Deus, ele vai ser espremido por esse mundo. Ele vai ser espremido, ele vai ser encurralado. Mas nós não podemos abrir mão do Evangelho, nem do que o Senhor nos ensinou. Do caráter do Senhor, do caráter de Cristo, jamais. Nós temos que ir até o fim. Homens aí que foram entregues à morte, como diz a palavra. Os próprios apóstolos mesmo, a forma que morreram, o próprio Paulo que passou por cadeias, sofrimentos. Nós sabemos que no país no qual nós estamos hoje, ainda não chegou nesse ponto, mas existem países aí que o cristão ele sofre, ele padece, ele se esconde. Ele se esconde por ser cristão, porque se descobrir é misericórdia. Pessoas mortas por servir a Cristo. E aí eu te digo, se o nosso Cristo fosse apenas um homem aí, uma palavra qualquer, uma Bíblia qualquer, um livro qualquer, será que teria tamanha oposição? Será que existia tamanho controvérsias, levantes? Teria tamanho levante se o nosso Senhor não fosse vivo e verdadeiro? Anos e anos e a palavra do Senhor não se apagou, não sumiu. O Deus que está presente nesse momento que estamos aqui falando dessa mensagem, que estamos falando dessa palavra. O Deus que está presente na nossa vida, que toca na sua vida, que toca na sua casa, que toca na sua família, que toca na sua ferida, que trata você, que mexe dentro do seu coração. O Deus que conhece o seu íntimo, no secreto. No ventre da sua mãe o Senhor já te conhecia. Antes mesmo de você pisar os pés sobre essa terra. Então Deus, o nosso Deus maravilhoso, o Deus que cuida de nós em todo o tempo, Ele vem dizendo assim que nós temos que resistir mesmo, que temos que suportar mesmo. E aí ele vai dizendo assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Aí ele vai dizer, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Não é desprezar o quê? Ouvir e aquilo, eu vou ouvir por ouvir, porque eu sou obrigado. Mas ele fala que é necessário. É necessário sermos moldados, sermos tratados. Se nós não estivermos dispostos a isso, que filhos somos nós? Eu sei que tem pais me assistindo, mães me assistindo, que paramos para analisar um filho rebelde, que não aceita a disciplina, que não aceita a repreensão. Como é ruim, como é penoso, como é difícil, como é árduo. E aí vai dizer, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Não se magoe, isso é para o seu bem. Aí ele vai dizer, não sei, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ele ama e disciplina. Ele disciplina. Porque o amor de Deus é assim. O nosso Deus, ele não nos aceita como nós somos, natureza humana, caída, vou fazer tudo que eu quero. Imagina se o homem fosse fazer tudo que ele quer e tudo que dá na telha. Como não seria? E aí diz, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se você está passando por uma disciplina, se nós somos disciplinados, somos orientados, Deus nos dá um puxão de orelha, é porque Ele nos ama, é sinal de que Ele nos ama, que Ele nos quer bem.
E aí vai dizer no 7, suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Olha ele perguntando. Qual filho que não é disciplinado por seu pai? Ele está falando que as dificuldades que estamos passando, que vivemos, devemos suportar as dificuldades recebendo como disciplina. E ele diz, Deus os trata como filhos. Como filhos. Ele diz, ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? E aí ele diz no 8, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Quer dizer, não são filhos verdadeiros. Não são filhos verdadeiros. É o que ele vem mostrando para nós. Então, se você está sendo disciplinado, se alegre. É motivo de alegria. Porque Deus está olhando para você e Deus também te ama. Eu não sei qual é a situação no qual você se encontra. Talvez você fale, irmão, eu estou longe da presença de Deus, estou longe da casa de Deus. Eu me esfriei, aconteceu isso e aquilo, eu estou longe da presença do Senhor. Mas se Deus, aonde está chegando essa mensagem, Deus está falando com você, é para que você retorne ao caminho, é porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E que o olhar dele ainda está sobre você. Ruim seria se não estivesse. Ruim seria se essa mensagem não chegasse até você. Ruim seria se você não fosse disciplinado, não fosse repreendido. Porque existem pessoas que estão assim. Já não cabe mais repreensão de tamanha rebeldia. Deus fala, vai para a direita, ela vai para a esquerda. Faça isso, ela faz outra coisa. Totalmente diferente do que Deus está falando. Do que Deus está mostrando para ela. Então chega uma hora que basta. Porque um filho que não obedece, ele não é filho. Porque o verdadeiro filho, ele obedece. Por mais árduo, por mais difícil que seja, nós sabemos que obedecer a Deus é o melhor caminho. É melhor obedecer do que sacrificar. Já diz o salmista. É melhor obedecer do que sacrificar. Se eu não me engano, Davi diz assim que sacrifício não me pediste. Por quê? Porque Deus, ele quer a nossa obediência. Deus, ele quer a nossa obediência. Deus, ele quer o nosso prazer em estar com Ele, na presença dEle, em servir a Ele. Nós não estamos na presença de Deus de brincadeira. Mas estamos para servir Ele de todo o coração. Ele diz que é o nosso Pai. Quer dizer, existe uma intimidade, não é uma falsidade. É uma intimidade com Ele. E aí ele vai dizer assim, no 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Ele está falando, você tem pais terrenos e os homens respeitam. E eu que sou o pai de vocês, pai da humanidade, não serei respeitado? É o que Deus está falando. Quanto mais devemos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Quer dizer, ao nosso Pai, para assim vivermos a presença dele, submeter a Deus e a vontade de Deus. Muitas pessoas não querem se submeter a Deus e nem a vontade dele. Então esse não é filho, não quer se submeter à palavra de Deus. E aí ele vai dizer no 10, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplinava para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Existe um fruto. O nosso pai, a nossa mãe disciplinavam para o nosso bem. E ele diz, por um curto período de tempo, por um certo momento, só quando foi necessário. Mas Deus é para toda a nossa vida. Toda a nossa vida, para que nós venhamos alcançar o reino de Deus, a vida com Deus para todo sempre, aonde não haverá tristeza, aonde não haverá dor, aonde não haverá sofrimento. A nossa herança é o Senhor.
A nossa herança é a presença de Deus. A nossa riqueza é a presença de Deus. O nosso alimento é servir a Deus, é glorificar o nome de Deus, é exaltar a presença de Deus. Como o Senhor Jesus disse, eu não venho buscar a glória dessa terra, desse mundo. O reino do Senhor não é terreno, é celestial. É celestial. Então nós devemos nos apegar a isso. O cristão, o Senhor Jesus não nos ensinou a ganhar a terra, a ganhar o mundo. Mas Ele nos ensinou a ganhar o céu. A nos esforçar, a perseverar, a suportar, para que possamos ganhar os céus. Para que possamos estar com Ele. E aí ele diz assim, no 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela foram exercitados. Glória a Deus. Quer dizer, momentâneo, quem é que se alegra de ser repreendido? De ser chamado a atenção? Quem é que gosta? É isso que ele está nos dizendo. Naquela hora, talvez você não vai ficar feliz. Mas depois, isso vai fazer muito bem e trará fruto. Paz, justiça, alegria na presença do Senhor. E aí diz no 13, façam caminhos retos para o... No 12, perdão. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Glória a Deus. Então ele vem nos mostrando que se fortaleçam. O que eu estava falando sobre, ele veio falar sobre a corrida, né? A corrida que nos foi proposta. Você lembra do que? De um atleta, né? Temos as Olimpíadas. Eles ficam treinando ali para que estejam numa boa forma para vencer. Então, o que Deus vem nos mostrar através dessa palavra? Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Os joelhos vacilantes. Quando a pessoa não está acostumada a fazer exercício, o que acontece? Quando ela começa a fazer os exercícios, ela treme a levantar um peso, ela teme a fazer um exercício, ela começa a tremer. Por quê? Fraqueza muscular. A fraqueza, ela não tem costume daquilo. Não tem costume de fazer aquelas coisas. Mas depois, conforme você vai exercitando, vai esquentando, vai criando força, vai criando massa. A Bíblia vai dizer também que o quê? A nossa fé é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais ele cresce. Mas ele está o quê? Em forma. Então é isso que Deus quer para nós. Que estejamos fortes espiritualmente, exercitando a nossa fé, recebendo a disciplina de Deus com alegria. Recebendo, sabendo que aquilo é para o nosso bem, para que nós sejamos salvos. E aí ele diz assim, no 13, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Quer dizer, plante o que é bom, prepare o caminho, porque não é só para você, é para o outro também. Porque o que você fizer de melhor agora, na presença de Deus, buscando fazer o que é certo, para glorificar o nome do Senhor, aquele que vem deficiente na fé, aquele que não está habituado a viver ali no caminho, ele será consertado. Aquele que estava deficiente, ele será curado. Ele vai aprender de Deus. Ele fala, façam caminhos retos para os seus pés. Quer dizer, busque a Deus, busque a presença de Deus, se fortaleça em Deus. Aí ele fala, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Ele falou, vai vir outras pessoas atrás, nesse caminho que você está preparando, e ela vai ser curada, ele vai ser curado. Então nós não pensamos apenas em nós, mas também no nosso próximo. O caminho que Deus tem preparado para mim e para você é um caminho sobremodo, como a Bíblia diz, um caminho excelente. É o melhor que Ele tem preparado para nós. É o reino, é a morada celestial. Estejamos todos nós prontos em nome do Senhor Jesus. Gostaria de orar com você. Feche seus olhos, vamos
orar ao Senhor e agradecer a Deus por essa mensagem, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e querido Pai, desde já agradecemos a Ti pela Tua santa palavra, a Tua mensagem. Meu Deus, eu oro para que essa palavra chegue a cada um, meu Pai, que necessita ouvir a Tua palavra, precisa ser guiado, direcionado, fortalecido, renovado, curado, sarado, transformado pela palavra do Senhor, meu Pai. Que a glória do Senhor venha resplandecer sobre a casa, sobre a vida e a família, em nome de Jesus, Pai. E assim nós te agradecemos e glorificamos a Ti por tudo, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. E glória